Oi, professores! Mais uma aula e que alegria estar aqui novamente para apresentar essa aula para você que está aí do outro lado nos assistindo. Muito e milhões de obrigada pela sua companhia. Nós não estamos sozinhos aqui, estamos em milhares de casas, né? Muito obrigada pela sua audiência. Não só eu, mas toda a nossa equipe ficamos muito felizes. Muito obrigada pela preferência aqui no nosso canal. E hoje nós já estamos na aula de número 2, que tem por título Trazendo Presentes para o Papai do Céu. Nossa, que aula maravilhosa! Para a gente falar sobre a gratidão. E hoje o versículo bíblico, o texto bíblico, está lá em Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 11. E quais são os objetivos dessa aula, hein? Vamos ensinar nossas crianças a serem generosas? Às vezes muitas já são generosas, mas não sabem nem o que é isso, né? Vamos ensinar, para as nossas crianças. E quais são os objetivos, então? Aprender o que é generosidade. Que Deus é generoso e ama aos generosos, olha que legal. E praticar a generosidade em outros momentos da vida. Através do exemplo de Jesus, que é tão generoso com a nossa vida, a gente vai dar esse exemplo para as crianças. Olha que incrível pegar esse exemplo maravilhoso que é Jesus. Então tá aí toda a liturgia da nossa aula, O plano de frequência, eu ainda vou dar minha aula número 1 essa semana. E eu quero fazer esse plano de frequência bem grande, bem lindo. Eu quero bater foto e trazer aqui para vocês verem. Eu sempre vejo as fotos de vocês e agora também eu vou mostrar a minha sala, o meu material também, o que eu utilizo para vocês. E vocês sabiam que toda semana eu dou aula, mas vocês sabiam que eu preciso vir aqui no canal ADC Educacional assistir essa pessoinha aqui falando para poder dar as aulas? Olha só como a gente fica tão dependente, do canal, e é uma benção, como auxilia. E tudo que eu aplico aqui nas aulas também é aplicado para os meus alunos. Se eu trago esse recurso aqui para vocês, esse recurso também é aplicado para os meus alunos. Então, tudo que a gente faz aqui também é aplicado na aula, Eu não trago aqui alguma coisa e aplico outra, não. É tudo aqui, eu também aplico lá e é uma bênção, assim. As nossas crianças gostam bastante, curtem bastante e é uma bênção. Todo o material que é deixado aqui no Drive, que é gratuito para você. Mas como eu vou encontrar esse Drive? Nossa, vou lá te explicar novamente. Você está no celular? Tem o título da aula? Deixa eu ver, vamos lá conferir comigo. É o Trazendo Presentes para o Papai do Céu. Tá aí, esse título, Então, clica em cima dele. Vai abrir uma descrição e marcado o link para download. Clica no link, vai estar todo o passo a passo ali. E você pode baixar todo o conteúdo, não só da minha aula, mas de todas as aulas aqui no canal, que é gratuito para você. Então, vamos lá. Tem uns recadinhos para redes sociais e também temos a conclusão da nossa aula. Versículo, vamos lá para o versículo bíblico. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Olha que versículo mais profundo, que se encontra lá em Romanos. Mas onde que está Romanos, Jonadab? Hein? Tu sabe, diretor, é Antigo ou é no Novo Testamento? É no Novo Testamento, isso. Então, isso, Jonadab? É no Novo Testamento, Então, mas a sua criança sabe onde fica Romanos? É no Antigo ou no Novo? Então, aí fica uma dica para você, Crianças, vamos ler a nossa Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, que é o versículo bem grandão. Já vamos fazer uma ginástica? Professores, olha só que legal que fica a sua aula, você interagindo com eles. Crianças, vamos lá imaginar que eu estou aqui na minha sala e você está imaginando que você está na sua com seus alunos. Vamos lá, crianças, vamos abrir a Bíblia em Romanos. Mas onde fica Romanos? Será que é lá para o começo da Bíblia? Ou será que é para o final da Bíblia? Ou no meio? Começo, meio ou final? O que vocês acham?
No começo, o que que é? É Antigo ou é o Novo Testamento? Vamos lá? Então, é só essa forma de você estar expressando e falando para as suas crianças sobre a divisão da Bíblia, ela já está aprendendo onde fica o Antigo e o Novo. Ah, então Romanos fica lá no Novo. Vamos lá, todo mundo ficar em pé com a Pro? Vamos lá, vamos fazer um exercício? Vamos lá. Então, Antigo Testamento, pulinho para a esquerda. Antigo, que é no começo da Bíblia. Novo, pulinho para a direita. Isso, parabéns. Então, agora eu vou ficar aqui no meio. Romanos, é no Antigo ou é no Novo Testamento? Eu vou contar até 3 e vocês vão pular para a direção que vocês acham que é. Antigo, esquerda. Novo, direita. Vamos lá. Romanos, é no Antigo ou no Novo Testamento? 1, 2, 3. Podem pular. Deixa a sua criança se divertir. Essa brincadeirinha de pular para lá e para cá, ela já vai estar aprendendo e aprendendo de forma muito dinâmica. E é isso que chama a atenção das nossas crianças e faz com que elas tenham prazer de estar nas aulas e nos escutar. Então, vamos lá. Fica paradinho onde você parou. Aí depois você vai lá para respostas. Isso no novo. Quem acertou, parabéns. Mas quem não acertou não tem problema. Agora, você já ficou sabendo que o Romanos é no Novo Testamento. Nunca mais eles vão esquecer dessa brincadeira. E ali o capítulo e versículo, né? Vamos lá. Capítulo 12. Capítulo é um número bem grandão da Bíblia. Olha só a ginástica que eles já estão fazendo. Agora o versículo é um número bem pequenininho. Olha que legal, professores. Nossa, os meus alunos, eles gostam muito. As minhas aulas nunca é uma aula paradinha, não. Eu tô sempre agitando, sabe? Tô sempre andando, tô sempre olhando nos olhinhos deles. Eu tô sempre se olhando. E aí, você é assim mesmo? Olha que legal. Toca aqui, você acertou, você conseguiu. E agora você? Agora vamos levantar? Agora vamos sentar? Então, a minha aula é sempre assim, muito dinâmica. Por quê? Porque eu tenho que chamar a atenção, os olhares deles para mim. E quando eu consigo chamar os olhares deles para mim, eu tô ganhando pontos, porque eu tô conseguindo introduzir a palavra de Deus no coraçãozinho deles, de forma com que eles venham aprender brincando. Então, ali, o que eu fiz aqui para o nosso versículo bíblico? Você vai ler com eles na Bíblia, que agora você fez essa dinâmica. Então, agora vamos se sentar e vamos procurar. Vamos lá, Romanos. Você pode estar também soletrando os livros da Bíblia, né? Todo mundo ali no Mateus, que é o primeiro livro. Sempre deixa bem claro isso para a criança, porque nessa faixa etária, elas vão começar a memorizar a sequência dos livros. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Marcos, segundo, Lucas, terceiro. João, e ali você vai, Atos, e vem o quê? Romanos. Parabéns, vocês acertaram. Então vamos lá. Aquele que não sabe, você já vai estar ali ajudando, tem o teu auxiliar, né? E você vai ficar algo bem legal. Dê oportunidade para todos que queiram ler. Nunca perca essa oportunidade. Eles querem ler. Ai, mas que chato, todo mundo lê o mesmo versículo, não tem problema, eles se sentem úteis, eles se sentem capazes de ler, isso é muito interessante. E aquele que não sabe, você vai estar lá pegando a Bíblia, não, mas a Pro vai ler com você. A Pro vai ler e você repete. Não é uma parceria incrível? Então vamos lá, e ali você lê, a criança vai repetindo, e depois, quando terminar o versículo, comemora com ela, porque ela foi capaz e ela conseguiu. Isso é uma bênção. E depois, vamos lá, que você fez isso, agora você vai estar mostrando ali, né? Crianças, mas ali no nosso versículo está falando generosidade. Será que alguma coisa é de comer? Será que é um bicho? Então, professores, eu sou bem assim na minha aula, sabe? E fico assim andando e pensando, será que é algum bicho generosidade? Será que morde? O que será isso? Ai, o que vocês acham que é, hein? E daí, você, o que você acha que é? Será que é? Será que é isso? Será que é aquilo? E ali deixa a sua criança pensar.
às vezes algumas já sabem, né, a resposta, mas também não é uma palavra que está no vocabulário da criança, não nessa faixa etária, né? Mas quem sabe algumas já conheçam essa palavra e aquelas que não sabem vão pensar, pois é, o que é isso? E aí que é legal, né? Aguça a curiosidade deles. Então, você vai mostrar esse bonequinho para eles, vai dizer, crianças, esse menininho aqui ó, tem a resposta. E ele sabe dizer o que é generosidade. Que palavra difícil, né? Generosidade. Então, vamos lá. Então, ô mocinho, você sabe o que é generosidade. Então, o que acha de contar pra gente, de explicar pra gente o que é isso aqui? E aqui você vai estar lendo com eles que a generosidade é uma virtude de dar coisas boas para os outros por vontade própria e de forma abundante. Eu não acredito que generosidade é isso. Eu não acredito que generosidade é uma virtude, é algo que eu sinto, é algo que eu faço. Não é de comer, não é nada, é uma virtude. Olha, crianças, é algo que eu faço de boa vontade para as pessoas, é algo de bom que eu faço para as pessoas, isso é generosidade. Mas o que mais que ele tem aqui? E aqui você vai estar abrindo o coraçãozinho dele e vai ter outras explicações sobre o que é generosidade. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a generosidade? A gente já sabe que generosidade é uma virtude, né? Deixa eu ler aqui de novo, é uma virtude de dar coisas boas. Então, sempre que eu estou dando algo para alguém ou fazendo alguma coisa para alguém, de coração, né? Isso é generosidade, isso é uma virtude. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? E aqui está o bonequinho com a explicação, né? Na Bíblia, a generosidade é tratada como uma característica de Deus e dos homens. Deus é generoso, pois dá ao homem mais do que merece receber. Então, vai dizer que a generosidade primeiro vem de Deus. Deus, ele pratica, Jesus, ele praticou a generosidade. Então, e ele nos dá muito mais do que a gente merece receber em formas de dádivas, como a saúde, por exemplo. Ao que o homem deve ser grato, igualmente generoso com seus iguais, principalmente com os mais necessitados. E em Provérbios, capítulo 22, o versículo 9, diz que a generosidade é citada como bênção. Que está o versículo bíblico aqui que diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, olha o que a Bíblia diz sobre a generosidade. Então, aqui está o nosso versículo bíblico, que daí você vai estar lendo com a sua criança, todos vão repetir junto, depois dessa sua explicação. Mas vai mudando, né? Que a generosidade, ela tem que partir do nosso coração, né? Por isso que está esse bonequinho aqui, desculpa, com esse coraçãozinho. Mas, Pro, como é que faz essa dobradura? Então, eu fiz aqui a impressão de outro coraçãozinho, que eu vou mostrar para vocês como faz. Tem a folha lá, eu só cortei a folha e colei. Vocês veem que aqui o coraçãozinho, ele tá menor, eu não sei o que eu fiz, que eu acabei deixando uma parte menor que a outra e o encaixe não deu muito certo, porém isso não vai interferir em nada, porque os próximos corações vão tampar. Então, aqui tá as impressões dos 3 coraçãozinhos que a gente vai usar. Eu juntei as 3 impressões, dobrei ao meio. Vocês estão vendo? Olha que fácil. Dobrei as 3 impressões ao meio e deixei marcado. Então, o que eu vou fazer? Vou separar certinho. Essa é a primeira folha, essa é a do meio, essa é a de trás. Então, com o coraçãozinho aqui ao meio, eu vou novamente, ó, dobrá-los e vou colocá-los um em cima do outro, ó. E vou colar. Aqui, só uma parte. Ó, vou colar só uma parte. Essa da Bíblia é a do meio. Eu vou juntar certinho aqui as pontas. Agora, ficou certinho, ó. Vou colar a última parte para formar o livrinho do coraçãozinho. Deixa eu só arrumar aqui bem certinho. Você dobra bem certinho para ele não ficar torto. E aqui, juntei todas as partes, ó.
Claro que aqui depois você, se precisar cortar para deixar tudo do mesmo tamanho, você pode cortar. Então ficou assim, ó, você tá vendo? Então, essa primeira parte aqui que sobrou, eu vou colar bem no centro do coração, ó. Vou fazer aqui uma cola da divisão. A primeira parte eu vou colar aqui, bem aqui certinho em cima do coração. Agora, essa outra parte eu colo aqui. Colei e pronto. Espero secar, ó. E agora ficou o nosso livrinho de coração. Colei aqui, colei ali. Aqui eu botei, né? Você bota um palitinho de churrasco para ele ficar firme, seu bonequinho, ou colar ele num papelão, mas ele vai ficar aí assim. Claro, você vai acertar aqui antes de cortar. E ele ficou o livrinho que muda e fica bem bonitinho. Tira esse vinco que ficou, né? E olha que bonitinho que fica. O meu já tá bem sequinho, o meu tá bem certinho com o palitinho e ele ficou bem legal. Então, muito simples, né? Vamos lá agora para a nossa aula. Mas, como é que eu vou estimular a generosidade nas crianças? Então, mostre que a doação não precisa ser material, né? A generosidade pode ser expressada com uma palavra de conforto ou um abraço. Não é só dar bens materiais, né? A gente pode mostrar generosidade de outras formas, como um abraço, uma conversa, um conforto, né? A gente pode trazer a generosidade para outros lados sem ser materiais também. E quem doa não faz propaganda, né? A gente não pode fazer isso. Ah, eu vou fazer o bem para aquela pessoa, ou eu vou dar tal coisa porque a Pro tá me cobrando, porque o meu pai tá me mandando, porque se eu fizer isso vai ficar bonito para o meu lado. Nossa, vou ganhar créditos, vai ficar bem legal. Ou eu vou fazer para me aparecer, porque eu fiz, porque eu posso fazer. Então isso não é generosidade, né? Então a gente não pode fazer isso. A generosidade tem que partir do nosso coração. Por isso que tem um bonequinho ali do coração, né? Que quem doa, quem faz algo generoso, não pode fazer para se promover. E mostre, né? Deve mostrar um comportamento natural. Tem que vir, é uma atitude vinda do coração. Não é mostrar para a sociedade que eu fiz, porque eu posso fazer, porque eu sou o melhor, porque não. A gente tem que fazer porque a gente se preocupa com o próximo. A gente tem que fazer porque isso tem que estar no nosso coração, porque estava no coração, está no coração de Deus. Deus praticou com o povo lá no Egito e a gente vai estudar isso, né? Sobre isso hoje. E Jesus também, na sua vinda aqui na Terra, ele viveu praticando a generosidade. Então, isso são exemplos para a gente. E praticar a generosidade é um treino diário. Não é só hoje, daqui a outro dia. Não, é todo dia a gente deve ser generoso com as pessoas. Já que você quer estimular isso nos seus alunos, fique atento às suas atitudes. Então, professores, a criança, ela aprende muito observando. Então, não adianta a gente falar de ser generoso se a gente não é. Então, a gente tem que tomar com muito cuidado com as nossas atitudes, muito cuidado com, né, com o que a gente faz, porque nós somos um espelho para eles, né? Então eles ficam muito atentos a isso e eles refletem o que a gente faz. Então, se você é um aluno, um professor, temente a Deus, vai estimular no seu aluno também querer ser temente a Deus, querer chegar mais perto de Deus. Agora, se você pratica a generosidade, a bondade, a compaixão, né, o amor ali, a empatia, isso vai despertar na sua criança também que ela também precisa fazer isso e que isso faz bem para ela. Então a criança precisa entender isso, né? Eu não posso sair praticando a generosidade porque eu tenho que fazer, porque é uma obrigação. Não, tem que partir de dentro de nós. Nós temos que querer fazer isso e fazer de coração. Então, geralmente relacionamos os benefícios da generosidade com as pessoas que recebem ajuda. É só os necessitados, né? Generosidade é só aquelas pessoas que estão necessitadas, eu vou lá ajudar. Não. Porém, se dissermos que quem pratica a generosidade pode ser ainda mais beneficiado, né? Não é só quem recebe, mas quem ajuda é muito mais beneficiado.
Ao ceder o lugar no ônibus, você pode estar dando exemplos ali para as crianças, né? Você pode ser generoso cedendo o lugar no ônibus. São ações diárias, no dia a dia, você pode ser uma pessoa mais generosa, né? Ser generoso. Então, a gente pode o quê? Ceder lugar no ônibus, doar roupas e objetos em bom estado, alimentos, ser voluntário, olha, para que é mais generoso do que ser voluntário e fazer com amor, ajudar um vizinho, uma pessoa que está precisando de ajuda ou até mesmo dentro da nossa casa. E você está fazendo um grande bem a si mesmo, não é só quem está recebendo, mas você está fazendo isso para você mesmo e um grande bem para nós mesmos. A generosidade se caracteriza por tornar as pessoas mais gentis, altruístas e solidárias, olha que interessante. Curiosamente, ao ser atitudes que se direcionam para o bem-estar das outras pessoas, estamos trabalhando para o nosso próprio bem-estar. Por isso que a Bíblia diz, né, que melhor é dar do que receber, porque quando a gente faz com prazer, com amor, com dedicação, isso é uma satisfação, né? Tão boa para a gente se sente tão bem e estamos cumprindo, né, o mandamento do Senhor, e isso é muito bom, a gente ter essa paz no coração e essa vontade de querer ajudar o próximo, ser generoso, ser mais gentil, ser mais educado, isso é muito bom. Então, vamos lá para a nossa história bíblica. E o que eu fiz aqui para a nossa história bíblica? Eu estava lendo a lição, lendo, e eu vim aqui para o meu maravilhoso quadro. Eu estava lendo a lição, professores, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu vou ensinar para a criança, desde o comecinho ali da trajetória do povo de Israel lá no Egito. Por que eu vou fazer isso? Porque a criança precisa entender que Deus foi generoso com aquele povo desde o início. Então, hoje nós temos a nação de Israel. Se você tiver um mapa na sua sala, mostre para as crianças o mapa de Israel. Toda aquela nação, aquela terra foi prometida por Deus. Deus deu ao povo. Só porque aquele povo era um povo ingrato, um povo que, ao mesmo tempo que eles estavam buscando a Deus, era um povo que já estava buscando e adorando outros deuses, trocando o nosso Deus verdadeiro por deuses falsos. Mas mesmo assim, Deus foi tão generoso com aquele povo que trabalhou de forma tão grande na vida deles que os libertou da escravidão e os deu uma terra que hoje é a nação de Israel. Então eu mostraria para a criança todo esse cuidado de Deus. E eu fiz aqui no quadro mais ou menos a trajetória do povo de Israel do Egito até a terra prometida, que Deus prometeu essa terra e Deus não é homem para mentir. Quando Deus promete, Deus faz. Então, professores, você tem que ser muito enfático nessa hora, você tem que ser muito convincente, né? Você tem que acreditar nisso. Então, você tem que dizer para a criança, crianças, Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, Deus cumpre, Deus faz, Deus realiza, para Ele nada é impossível. Então, agora a gente vai ver o cuidado de Deus com esse povo, mesmo esse povo não merecendo, mas Deus, Ele é fiel. E Deus, Ele foi tão generoso que, além de dar uma terra para esse povo que não tinha terra, que era um povo escravo, Deus ainda cuidou deles nos mínimos detalhes. Tudo o que eles precisavam, Deus estava lá e estava dando. Então, vamos conhecer então? E aqui você vai bem rapidinho relembrar com as crianças para não ficar algo muito maçante, muito chato, e a criança acaba despertando muito rápido a atenção. Então aqui eu fiz um povo com umas correntezinhas aqui no Egito para explicar que o povo ele era escravo. Vocês lembram, crianças? Quando o povo era escravo no Egito, o que aconteceu? Vamos lá, relembrar umas duas coisinhas. As pragas, os 10 mandamentos, isso! Aí Deus libertou. Olha, vamos tirar essas correntes, porque aquele povo era escravo, mas agora ele é um povo liberto, porque Deus libertou aquele povo e falou que ia dar uma terra para eles iam ser livres. Mas chegou mais lá na frente, o que aconteceu? Um mar aqui, mas o que aconteceu com esse mar? Já vão te dizer, o mar vermelho, Deus abriu o mar vermelho, olha que coisa maravilhosa, o poder desse Deus, Deus abriu o mar vermelho. Só que até a caminhada para esse mar, a Bíblia diz, crianças, que durante o dia Deus mandava uma coluna de nuvem, porque o sol era muito quente, e uma nuvem para trazer sombra para esse povo. Olha que Deus mais generoso. Mas à noite era muito frio, tudo escuro naquele deserto. Deus mandava uma coluna de fogo. Olha que coisa mais incrível. Já pensou o céu todo iluminado?
iluminado com uma coluna de fogo para esquentar aquele povo à noite, para livrar eles dos bichos ferozes, né? O fogo livrava eles para iluminar todo o acampamento à noite. Deus estava cuidando daquele povo. Você até pode deixar aqui, né? Os benefícios, os cuidados de Deus. E agora eles passaram o Mar Vermelho e eles estavam caminhando no deserto. E a Bíblia diz que eles sentiram fome. O que aconteceu? Alguém lembra? O que Deus fez? Mandou para eles um maná lá no deserto. E eles caminharam mais um pouco e estavam com sede. E Deus fez brotar água da rocha para aquele povo beber. E nada faltava para eles, porque a mão do nosso Deus era com eles. Deus era generoso e abençoava mesmo aquele povo. E continuava assim a coluna de fogo, de nuvem, para proteger aquele povo. Até crianças que já estavam pertinho deles chegarem à sua terra que Deus prometeu. E quando eles chegaram lá, era uma terra tão abençoada, uma terra tão incrível, que lá eles poderiam plantar, lá eles teriam frutas, lá eles teriam verduras com abundância. Nessa terra teria água, crianças, para eles tomarem, muita água. Nessa terra tinha muitos pastos verdes para eles criar os seus animais. Olha o que Deus fez, toda a sua trajetória, até chegar lá, Deus cuidou de tudo. Deus foi generoso e deu uma terra muito frutífera para aquele povo. Só que agora Deus falou que aquele povo precisava também ser generoso e agradecer a Deus por todos os cuidados que Deus tinha feito com eles. Então, todo o povo, quando eles forem plantar, na hora de colher, eles teriam que dar as suas primícias, né? A melhor colheita ali, a primeira colheita, a primeira parte da colheita, eles deveriam oferecer ao Senhor em forma de sacrifício. Então, como Deus é bom, e nós devemos também agradecer ao Papai do Céu. Por quê? Porque Ele cuida de nós todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias, pela sua bondade na nossa vida, por Ele ser tão generoso conosco e sempre fazer o nosso melhor para Deus e sempre ter, né, esse exemplo e ser generoso também com as pessoas. E como é que eu vou concluir, né? Depois já dessa história, eu já iria entrar aqui num presente aqui, que eu fiz um presente. E eu diria para a criança, em toda aquela trajetória, Deus cuidou daquele povo, dando de presente para aquele povo a terra de Canaã, né? E também Deus cuida de nós. E Ele também nos deu um presente. Ele cuida todos os dias de nós. Ele está conosco. Ele nos deu um presente. E que presente é esse, prof? Nós, assim como aquele povo, também éramos escravos do pecado, porque nós, né, nascemos no pecado, herdemos o pecado. Então nós também somos pecadores, mas Jesus nos deu um presente através do seu sacrifício na cruz. Ele limpa o nosso coração. E depois que isso acontece, o que mais que acontece então? Ele nos dá outro presente. E aqui, professora, de dentro de um presente você vai tirando outro. Primeiro presente, Jesus nos perdoa, limpa o nosso coração. Ele morreu para nos salvar, ressuscitou. Ele nos adotou como filhos. E agora Ele nos deu outro presente. Que presente seria esse? O céu, olha só. Lá no céu há uma mansão celestial. Para mim é uma mansão preparada para você. O nosso Deus foi preparar uma linda morada para nós estarmos juntos para sempre com o Senhor. E o que vai ter lá no céu? Lá no céu as ruas são de ouros. Olha só, aqui às vezes a gente passa tanta dificuldade, às vezes a gente, trabalha de dia para comer de noite. Aqui nós precisamos de tantas coisas, mas lá no céu nós vamos caminhar sobre ruas de ouro. Lá no céu vamos estar perto com o nosso Deus, pertinho, ver Jesus, abraçá-lo e não vamos ter falta de nada, porque Ele está conosco. Nós vamos estar lá com eles e lá no céu não vai mais ter choro. Não vai ter mais isso lá. Nós não vamos mais chorar lá no céu, porque o nosso Senhor estará conosco. Lá no céu também não vai ter mais tristeza, angústia da gente ficar triste pelos cantos, não saber o que fazer. As coisas fogem do nosso controle. Tem horas que a gente fica sem ação, tantas coisas ruins acontecendo, mas lá no céu não vai mais existir isso. Lá no céu também não vai mais ter dor, não vamos mais ficar
doentes, não vamos mais ver, né, pessoas que amamos morrer de doença, disso, daquilo, sofrendo. No céu não vai mais ter isso, não vai mais ter remédio, não vamos mais precisar disso. Por quê? Porque nós estaremos com o Senhor. Lá no céu também não vai mais haver morte. E aqui você pode estar explicando para as crianças, né? Nós vamos estar eternamente com o nosso Deus, do ladinho dele. Olha que presente maravilhoso que nós recebemos do nosso Papai do céu. Mas será que é só isso? O que mais tem? E aqui você vai continuar tirando outro presente. Mas para quem é esse presente? Hein? Para quem é esse céu? Será que é só para mim? Será que é só para vocês que estão aqui? Será que é só para você que está aí nos assistindo? Não. Esse presente é para todas as pessoas. Jesus veio e morreu numa cruz para todo mundo. Só porque nem todos querem aceitar Jesus, nem todos querem reconhecê-lo como Salvador. Mas todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, confessa Ele como seu Salvador, ele também vai ganhar esse lindo presente, que é morar no céu e estar lá com o nosso Senhor. Então, olha que legal, professores, a gente falar, né, dessa forma para as crianças, mostrando os presentes aqui, como Deus, Ele é generoso com a nossa vida, além de nos salvar, ainda nos presenteou com esse céu incrível. E aqui você pode estar concluindo essa sua aula, tem aquele hino do Isaías Saad, A Bondade de Deus, que é um hino que está muito tocado. As crianças sabem. O que você acha de você botar, e as suas crianças conhecem, né? Vocês cantam juntos. Se as suas crianças não conhecem, deixa ele de fundo e vão fazer uma oração enquanto toca esse hino. Vocês ficam ali com as mãos dadas, façam uma oração e vai ser uma bênção a sua aula. Então, tem aí fixando a aprendizagem, que você já conhece. Dinâmica, essa dinâmica aí é da caixa do presente, é uma adaptação muito legal também, né? Tem ali todo o passo a passo. Ali tem só 7 itens, parece, mas você pode estar ali repetindo as frases, até pela quantidade de criança que você tem, né? Só você que vai ficar com aquela folha ali lendo. E a sua caixa ali, você vai estar colocando dentro da sua caixa itens que dê para todas as crianças. Vamos supor um presente. Claro, você vai estar trabalhando com coisas que caibam no seu orçamento. Um saquinho de pipoca. Um saquinho de pipoca para cada criança que está ali. Ninguém vai ficar sem receber, tá? Então, no final, o último que ficar com a caixa vai abrir e vai ver que tem que dividir todo o presente com todos da sua sala. Ele tem que ser generoso com todos. É uma dinâmica bem legal. Tem aí também que eu achei muito interessante essas dinâmicas aí, né? Que ali, como a gente fala ali, que a gente tem que ser generosos e mostrar essas atitudes, essas ações. Tem aí, que legal, você aí simbolizar um ônibus ali e entrar uma pessoa, vamos pôr uma idosa, vestir uma criança de idosa, e ela vai entrando, aqueles que estão sentadinhos se levantam para dar o lugarzinho, para que ela sentar. Então, assim, praticando essas boas ações, né, que a criança também vai aprendendo na prática a ser generoso, isso é bem legal. E também tem ali, eu botei ali um menininho deficiente, né? Porque as crianças hoje em dia, elas precisam sim ter essa inclusão, precisam acolher. Não é diferente, somos todos iguais, temos algumas limitações, mas somos todos iguais e devemos agir, né, com todos da mesma forma e ser generoso com todas as pessoas. Autista, com todas as pessoas, todos nós somos iguais. Então, tem aí também uma plaquinha, são 3 plaquinhas que marcam, que legal, você depois da sua aula bater foto e mandar para os grupos dos pais, né? Eu acredito na gentileza. Faça uma gentileza hoje, ok? Olha que legal. E manda para nós também, tá? Agora eu me esqueci, mas vai estar aqui no GC. Sobre onde você pode mandar no Instagram, é Escola Bíblica, tá? Escola Bíblica do ADC, no Instagram, você pode nos enviar fotos. Já teve gente perguntando, né, como faz para enviar as fotos pelo Instagram, Escola Bíblica, aqui de Criciúma. Então, faça uma gentileza hoje, pratique a gentileza, fica a dica. Bem legal. Tem aí também lembrancinhas, o mesmo bonequinho aqui que você pode estar botando um pirulito, botando num saquinho de bala, pipoca, fica aí a seu critério. E também tem o Jesus ali com um presente, simbolizando aqui a nossa aula, né, os presentes, que é um porta-pirulito. Então, professores,
A nossa aula já acabou, já tô aqui cansada de tanto que eu falei, mas semana que vem nós estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem.